Olá, hoje nós estamos aqui para falar sobre inteligência artificial e seu impacto nos empregos e na profissão. Esse trabalho foi desenvolvido pela Camila, pelo João Gabriel, pela Lara de Sá, pela Luísa Rodrigues e pela Luísa Rossi. Bert. Bom, vamos começar falando sobre o que é inteligência artificial. Bom, contextualizando um pouco, a inteligência artificial ela é a junção da parte discreta e da parte não discreta do mundo. E o que seria isso? A parte discreta é a parte racional, a parte matemática. E a parte não discreta é a parte das emoções, é a parte realmente humana de psicanálise, psicologia. E o porquê que a gente fala que é a junção desses dois mundos, né? Porque hoje você precisa, a máquina ela entende a parte matemática, ela é construída de equações matemáticas e de lógicas matemáticas. E por isso você precisa ensiná-la a parte não discreta, que é a parte emocional, que seria o blefe, que seria as emoções. E como é que você ensina, né, a parte não discreta para uma máquina? Aí que está hoje a grande, o grande dilema da inteligência artificial, né? E o que é inteligência artificial? A máquina, ela teria que pensar como um ser humano. E como que um ser humano pensa? Como é que é o processo de aprendizagem de uma linguagem? Como é que o ser humano ele aprende as coisas? Como ele se desenvolve? Como ele ganha o conhecimento, como ele adquire o conhecimento, como é que acontece esse raciocínio humano, certo? É isso que hoje precisa ser passado para a máquina. Como a máquina aprende, como ela vai administrar todos os dados que ela possui, como ela vai interpretar esses dados. Óbvio também que hoje em dia, para ser considerado uma inteligência artificial, você precisa da parte robótica, você precisa ter uma visão, ele precisa a gente tenta sempre trazer uma coisa parecida com o ser humano, né? Ele precisa ter um, 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 um hardware de visão, de toque, que consiga, qual seria a palavra? Que consiga manusear objetos, né? Consiga interagir com o ser humano que não seja de forma tão, tão superficial como é hoje com o computador, que o ser humano imputa dados no computador, né? A gente precisa desse double check da pessoa. E como que tudo isso foi feito, né? Foi feito através da modelagem cognitiva, que é a parte da psicologia, onde você levanta como o ser humano aprende, qual que é o processo de aprendizagem do ser humano, como, como os processos do ser humano são feitos, né? A gente precisa estabelecer como um ser humano pensa, porque hoje a gente não sabe como o cérebro funciona. Então a gente precisa definir processos para poder programar um computador a ponto que ele consiga simular o aprendizado do ser humano. Aí vem as leis do pensamento. O que seria isso? As leis do pensamento é o pensamento lógico, né? É a parte já discreta do pensamento. Porque sempre quando você vai ter uma tomada de decisão, você tem que pensar aquilo é correto ou não, né? Por isso que tem essa lei do pensamento. Não é só a modelagem cognitiva, você tem que casar a parte lógica, se aquilo que eu estou fazendo é correto ou não. E para administrar tudo isso, foi criado um agente, que é o resolvedor de problemas. Ele casa tanto as ações discretas como a não discreta e toma a decisão. Ele, ele é o responsável por aprender, por definir, né, o que seria o aprender, o adquirir conhecimento e o desenvolvimento, porque hoje o mais importante da inteligência artificial é a máquina não ficar estagnada. Ela vai se auto-melhorando, ela vai se autoconhecendo, igual um ser humano. O ser humano ele não é um ser estagnado, ele sempre procura crescer. E esse também é o papel do agente racional, de fazer a máquina, a inteligência artificial crescer. Bom, o ser humano sempre quis que uma máquina fizesse o trabalho de agir e pensar que nem ele. Estudos de várias áreas começaram a ir por esse caminho, especificamente durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, Warren
Kulush e Walter Pitts apresentam um artigo que fala pela primeira vez de redes neurais, estruturas de raciocínios artificiais em forma de modelo matemático que imitam nosso sistema nervoso. Eles propuseram um modelo de neurônio artificiais onde cada neurônio se caracteriza por estar ligado ou desligado. Outro artigo importante da época é o trabalho de Claude Shannon, em 1950, sobre como programar uma máquina para jogar xadrez com cálculos de posições simples, mas eficientes. Nesse mesmo ano, de 1950, Alan Turing desenvolveu uma forma de avaliar se uma máquina consegue se passar por um ser humano em conversa por escrito. Tudo isso que a gente falou até agora é bem relevante, mas veio antes do período considerado pontapé inicial. O marco zero foi em 1956, na conferência de Dartmouth, que reuniu essas pessoas aqui. E lá, o John McCarthy, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, ele batizou a inteligência artificial. Tudo isso que a gente falou até agora é bem importante. Só que os anos seguintes foram um pouco difíceis, porque até então as máquinas eram só. Elas só realizavam operações aritméticas e nada mais. Então, uma máquina que conseguisse conversar com a gente por escrito era algo bem impactante. E em 1963, McCarthy fundou o laboratório de IA em Stanford. Seu plano era usar a lógica para construir o Advanced definitivo. O laboratório pesquisou métodos de geral para raciocínio lógico. Em 1969, é demonstrado Sharkey, o primeiro robô que unia mobilidade, fala e certa autonomia de ação. Ele era lento e cheio de falhas, mas funcionava. Esse robô aqui, ele foi feito no laboratório de Stanford. Nessa parte, o artigo irá tratar de pontos relativos com a produtividade e a inteligência artificial. Dividindo-se em tópicos, temos relação direta da IA com o trabalhador. O texto trata de uma citação feita em um relatório francês, onde se afirma que definir-se inteligência artificial não é algo fácil, visto que é um campo tão vasto que não pode ficar restrito a apenas uma área específica de pesquisa. Ele diz que a meta atual é nada mais que desenvolver autômatos que resolvam alguns problemas muito melhor que os humanos, por todos os meios disponíveis. Esse texto também trata do recente boom da inteligência artificial, que se deve a avanços significativos no modo de aprendizado das máquinas. A IA promove a produtividade no mercado ou colabora com o desemprego? Nessa parte, o texto trata do fato de que os avanços recentes das novas tecnologias prometem revolucionar diferentes dimensões da vida social, sobretudo o mercado de trabalho. Assim, vem-se o questionamento: a inteligência artificial promove a produtividade no mercado de trabalho ou colabora com a substituição em massa de empregados por máquinas programadas para exercer suas funções? Para Paul e James Wilson, executivos seniores da consultoria global Accenture, há uma possibilidade alternativa de criação de empregos completamente novos ligados à inteligência artificial. Para os executivos, observa-se um futuro bem-sucedido em relação ao conjunto de trabalhadores e máquinas, e mesmo em atividades consideradas mais simples, as novas tecnologias não seriam um perigo iminente aos trabalhadores. Paul e Wilson usam em seu livro alguns termos para facilitar o entendimento da relação dos trabalhadores com as novas tecnologias. Entende-se interrogação inteligente a capacidade de formular questões aos softwares de modo a obterem as devidas informações necessárias para cada tarefa, como, por exemplo, históricos de reparo e taxas de desgaste do produto que devem consertar. Caracteriza-se habilidades de fusão os trabalhadores que possuem a capacidade de suprir a interrogação inteligente. Pode-se acrescentar que, atualmente, é o que as lideranças organizacionais vêm procurando desenvolver entre seus colaboradores, com o objetivo de preencher o meio ausente. Implementação da IA no Brasil e no mundo. Nesse trecho, o texto trata de como a inteligência artificial vem crescendo, principalmente no Brasil. Usa-se como exemplo a área do direito,
onde verifica-se que os sistemas de inteligência artificiais trazem diversos benefícios, especialmente em relação à automação de atividades repetitivas. É citada a plataforma Watson, implantada em um escritório de Recife para automação de serviços, aumentando a média de acertos em relação ao preenchimento de dados de 75% para 95%. Agora iremos falar sobre a correlação do desemprego e a inteligência artificial, iniciando pelo tópico da adaptação da população. Esse trecho inicia-se discorrendo sobre a influência da inteligência artificial na rapidez dos mais variados segmentos da sociedade, em especial o setor trabalhista. O texto cita que a forma como se vê o trabalho atualmente é ultrapassada, o que pode acarretar uma grande leva de desempregos com a nova fase da IA inserida no mercado. Sendo assim, entende-se que é necessária a adaptação da população por meio de qualificação de mão de obra. Probabilidade de automação das ocupações segundo as zonas de trabalho. O artigo conta com a imagem de um gráfico pela IPEA sobre a probabilidade de automação das ocupações segundo as zonas de trabalho. Foi buscado categorizar os tópicos do trabalho com o critério de probabilidade de automação para que o grupo de risco a ser substituído pudesse ser determinado. Desse modo, conclui-se que as zonas de trabalho de ocupações que necessitam de um nível intermediário de preparo e de ocupações que necessitam de uma considerável preparação são os mais prováveis a serem substituídos. A pesquisa também mostra que devem ser mantidas profissões associadas a valores humanos, como empatia, no caso os assistentes sociais, cuidadores de idosos e babás, e da interpretação subjetiva, como os críticos gastronômicos, de arte, entre outros. Agora, fatores políticos e econômicos. O texto cita que existem fatores políticos e econômicos que colaboram com a queda do emprego formal e o aumento nos índices de desemprego no país. Portanto, não se deve atribuir apenas à tecnologia a responsabilidade pelo futuro cenário trabalhista. Soluções de controle. Finaliza-se esta parte com uma conclusão, onde diz-se que é necessário pensar em soluções de controle dos índices de desigualdade socioeconômica e miséria sem estancar o desenvolvimento tecnológico no país, e que se faz necessário estratégias nacionais, respeitando a particularidade de cada região brasileira. Agora, iremos tratar da regulamentação do uso da IA em torno das relações de trabalho. Devido ao crescimento acelerado das tecnologias de IA e de seu uso no atual mercado, muitos enxergam a necessidade de regulamentar a maneira como essas tecnologias são utilizadas. Alguns autores reconhecem que este período de advento da IA seja a nossa quarta revolução industrial. Partindo disto, estudos indicam a possibilidade de cerca de metade do trabalho atualmente realizado por humanos ser substituído por máquinas. No Brasil, isso indica um aumento de cerca de 4% nos índices de desemprego do país em 15 anos, segundo pesquisa levantada pela Microsoft junto da Fundação Getúlio Vargas. Destes 4%, os mais afetados serão os trabalhadores menos qualificados. Levando em conta tais índices, governos e empresários precisam levar em conta quais mudanças o uso da IA acarreta no mercado atual. É possível gerar novas vagas de emprego em meio ao aumento do desemprego? Como os trabalhadores dos setores mais afetados serão auxiliados, enquanto concorrem com máquinas? É possível direcionar a especialização da população economicamente ativa para áreas onde a IA pouco avança? Em meio a isso, ainda haverão mudanças diretas nas atuais relações de trabalho, como a diminuição da jornada de trabalho e a criação de políticas para garantir que nem todas as vagas de trabalhos manuais sejam completamente substituídas por máquinas. Além disso, programadores e desenvolvedores ainda devem garantir que o uso da IA seja responsável e seguro, tanto para o trabalho quanto relativo ao bem-estar da população.
Bom, após a fala dos meus colegas, podemos concluir, né, que a inteligência artificial hoje, ela é muito mais que meramente um computador. Ela hoje já auxilia a vida do ser humano em vários aspectos. Até ela auxilia tanto que já são necessárias a aplicação de algumas normas para que se defina o local correto da inteligência artificial, né? E hoje a gente vê o quão importante ela é na nossa vida. A inteligência artificial, ela não veio como os filmes previam, né? Como Hollywood previa, que ia ser para criar colapso ou para tentar tomar o nosso lugar. Não, a gente pode ver que hoje ela realmente veio para nos auxiliar. E isso foi até uma coisa que Turing, quando ele pensou em inteligência artificial pela primeira vez, ele falou que as máquinas, elas não vão vir tomar o lugar de ninguém, né? Ela vai ser realmente para ajudar, visto que somos nós que as programamos, nós que as desenvolvemos. Então, é uma parte boa aí que a gente, uma parte boa que a gente tira do nosso trabalho é que realmente a inteligência artificial veio para ficar e veio para auxiliar e muito a vida de nós seres humanos.